Me explica como é que foi o teu primeiro contato com a estrutura, como é que chegou para você, Balé Popular do Recife? Bom, eu era morador daquela região ali do centro de convenções, onde tinha os teatros, né? E até hoje ainda tem. Então tinha uma vizinha minha, que o nome dela era Cleide, e ela sempre passava lá na rua de casa cheia de roupa, né? E eu não entendia aquilo, né? Pô, essa mulher passa aqui, e assim, minha mãe, como minha mãe era costureira, ela também levava umas coisas para minha mãe consertar. E eu ficava, aquilo me chamou muita atenção, né? E eu disse, não, vou perguntar a Cleide, o que é isso? Aí um dia ela passou, eu disse, Cleide, tu vai para onde é essa agremiação? Que tu passa aqui todo final de semana. Eu falei, não, ela me explicou, não é agremiação, é um grupo de dança e tal. Aí ela está me explicando, né, de danças populares, que está com um espetáculo aqui no Centro de Convenções, o Prosopopéia, né, e eu sou camareira. E eu tomo conta das roupas, aquela coisa toda. Eu fiz, beleza, eu posso ir com tu uma vez? Pode. Aí quando foi acho que 2 semanas, ela passou lá, vamos. Ela me chamava de Júnior. Júnior, vamos, que é isso, bora. Aí fui. Então assim, foi a primeira vez que eu pisei num teatro. Eu tinha 13, 14 anos por aí, né? Então, foi a primeira vez que eu entrei dentro do teatro. Então, só em entrar dentro do teatro, para mim, já foi magnífico, né? Totalmente, assim, foi tudo. Então, aí começou o espetáculo, tudinho, depois quando acabou o espetáculo, eu tive que voltar lá para trás, para voltar com ela para casa. E assim foi. Nesse negócio de primeira vez, ficou o costume. Cleide, quero ir, tal, aquela coisa toda. E Cleide, bora, não sei o que, até era uma companhia para ela. Ótima pessoa, tal. Acho que foi a primeira camareira, no caso, depois de Dona Lourdes, né? Que foi ela, fez o projeto também, uma primeira viagem do balé, Mamãe Bom, aquela coisa toda. Então, aí fui. E depois disso, surgiu uma oportunidade de precisar de alguém. Aliás, desculpe, não precisou. Faltou a pessoa da bilheteria do balé. Então tinha que ter. Aí quem vai? Quem estava lá dentro já estava todo mundo. Como eu já estava lá dentro, quase já entrosado, já bem dizer, bem familiar. Aí André foi, dá para tu ir e tal. Aí Cleide, aliás, perguntou a Cleide, não, ele é a pessoa responsável e tal, dá para ele ir, tá. Aí eu fui. Pronto, e desse dia para cá, o bilheteiro do Balé Popular do Recife foi sendo eu. Né? Na bilheteria do Centro de Convenções. E assim foi, passei esse tempo todinho, só que aí depois a coisa foi tomando um rumo diferente, grande, e aí eu passei atrás dos bastidores. Já fui ajudar a Dona Lourdes, né? Tomar conta da roupa, aquela coisa toda, né? Quer dizer, já fui ser um auxiliar de produção, que eu nem sabia. E assim, para mim a experiência foi boa de bilheteria e depois passar para isso, porque assim, eu tava subindo o degrau. Mas não imaginava que um dia eu ia chegar a pisar no palco do jeito que eu imaginava. Mas aí fiquei um tempo com Dona Lourdes e tal. Então veio a possibilidade de um teste, porque o elenco ia estrear o Nordeste, né, na época, e o Nordeste ia estrear já com Viagem, que era a temporada da França. Então tinha que ter um segundo grupo no Recife, né, porque a demanda era muito grande, né, de espetáculo, né, alta estação, né, e o balé, o elenco ia viajar, então tinha que ter um. Então foi aí quando surgiu a Feira do Frevo também, e Ana me fez o convite, precisando,
fez o convite e eu entrei na Feira do Frevo, na Casa da Cultura. Aí pronto, eu entrei, para mim já foi... Não, eu acho que isso aí é o que eu quero para mim, né? Mas aí ainda não foi a hora de eu me entregar totalmente ao espetáculo que ela estava montando para substituir o elenco que estava indo para a França. Aí ficou na Casa da Cultura, ficou fazendo esses pequenos polozinhos. Mas aí surgiu o Prosopopeia, fiz. E quando foi a minha entrada, pisei no palco com o espetáculo Prosopopeia, foi no meado de 85. Né? Comecei a fazer umas pontinhas aqui, umas pontinhas ali e tal, mas já tinha aquela vontade grande de pisar no palco. E assim, para mim foi mágico, né? Mágico. Então assim, o balé foi uma abertura de porta para muita coisa na minha vida, né? Um menino que não tinha ideia de nada da vida, né? De repente se passou a fazer parte de um grupo. Nisso o balé já estava na França com o elenco e a gente foi fazendo os espetáculos daqui, né? Prosopopeia, no Centro de Convenções. Na época que o Centro de Convenções não tinha o que tem hoje, do jeito que é hoje, me lembro como se fosse hoje, a gente entrava para os espetáculos com água, né? A gente tinha que estar em cima de tábua, de coisa, trocando de roupa, a ponto de roupa cair dentro d'água, porque a estrutura, o Centro de Convenções, para quem conhece, era mangue, né? Então era aquilo imenso, mas esqueceram de fazer a plenagem lá, então a água minava. Então a gente chegava para fazer o espetáculo, era água, os figurinos dentro d'água. A gente não queria saber disso não, a gente queria saber que, né? Então passou esse tempo do Prosopopeia e veio o Olinda Olinda, né? Que aí o balé já tinha voltado e tal, e foi criado o espetáculo Olinda Olinda, com algumas pessoas de fora e algumas pessoas do próprio elenco do Nordeste que tinha viajado, e quando voltou, eu não me lembro mais ou menos se foi na mesma, ou foi antes ou foi depois, mas foi criado isso. E assim, e a minha primeira aparição diante do balé extra Centro de Convenções, que era o meu sonho, dançar no Santa Isabel. E o Santa Isabel, eu não tinha ainda tido a oportunidade com o balé, e com nada, na verdade, com nada. Então, o Olinda Olinda, o espetáculo era no Santa Isabel. Então, já estava integrado com o balé e tal, e a gente foi para o Santa Isabel. Só que eu não sabia de nada em relação às coreografias do Olinda Olinda, né? E como a gente ia sempre, que era tudo um junto do outro, na verdade. Onde tinha um espetáculo de um, o outro estava, mesmo que, é como se diz, uma família. Onde a família está, tinham que estar também. Então acontecia isso. E André chegou para mim e fez: você vai entrar no Olinda Olinda hoje. Eu fiz: eu? Mas como? Eu não tive preparação. Não, não se preocupe não. Você vai entrar. Rapaz, a minha primeira pisada no Santa Isabel foi segurando o Homem da Meia-Noite no Olinda Olinda, que não era o vestimento não, era o boneco, era um boneco mesmo, que a primeira montagem do Olinda Olinda tinha os bonecos mesmo gigantes, e eram pesados também. Aí, caramba, é um desafio, mais um desafio para mim, então eu vou encarar. E entrei, fiz tudinho, só que aí esqueceram de amarrar a calça da Meia-Noite, né? A calça caiu e eu fiquei lá com o boneco, né? E aí sem a calça. Mas é carnaval, na verdade, né? Era Olinda, então era carnaval e tava tudo valendo. Deu para fazer. Então foi a minha primeira pisada assim foi no Santa Isabel, foi assim.
né? E aí foi indo, né? Aí começou a acontecer depois de um tempo que, aliás, minha mãe também diz, falando em costura também, lá atrás que eu falei, minha mãe fazia, apresentei a ela a Dona Lourdes, né? E Dona Lourdes também levava muito figurino para minha mãe fazer. Minha mãe também costurava muito, né? E assim, tinha essa responsabilidade também. Mas aí depois começou, algumas pessoas já foi saindo, aquela coisa toda, e o Nordeste estava com um sucesso muito grande, né? E foi aí que quando André juntou o elenco do Prosopopeia, que era o elenco da gente, que ficou, quando eles voltaram, ficou os dois grupos, né? Mas André juntou, fez uma coisa só, fez um Nordestão, na verdade. E aí pronto, foi glorioso para mim, né? Como eu falei, um menino que saiu de um bairro que não sabia o que queria da vida, encontrou a realidade de que estava prestes a vir, um momento de aparecer, porque eu já gostava dessas coisas, quando eu estudava, eu já tinha esse negocinho de fazer dancinha, fazer isso, fazer aquilo em escola, eu sempre gostei. Mas aí nunca imaginava que um dia estaria brilhando num grupo de nome como o Balé Popular. Mas eu encarei, né? Tinha o meu pai, no caso, era daquela pessoa antiga, que para ele, homem, para dançar, para ele não gostava. Então assim, ele sempre brigava com minha mãe e tal, você deixa esse menino ficar dançando, não sei o que, aquela coisa toda. Só que na cabeça dele, ele não sabia o que era o tipo da dança. Frevo, maracatu e tal, para ele dançar, homem dançar, para ele não era legal. Só que eu tentava mostrar a ele, não, meu pai, venha ver tal, e ele nunca vinha. Só que um dia ele me surpreendeu, a gente fazendo um espetáculo na Praça da Jaqueira, aí um domingo à tarde, e foi família tal, e primeira vez que minha família já tinha ido, irmã já tinha ido, mãe já tinha ido, tudinho, e para tentar fazer a cabeça dele. E nesse dia, ele, não sei como, minha mãe arrastou ele para o Parque da Jaqueira. Só que ele se sentia muito, acho que envergonhado mesmo, por ter um filho dançando, né? Porque ele era muito de uma família tradicional e ele queria que eu fosse trabalhasse no Estado, que eu fosse o que ele era, né? E que ele era funcionário público, aquela coisa toda, segunda pessoa do secretário da cidade do Recife, aquela coisa toda, e nunca imaginava. Também ninguém me falou tal, eu fui embora com o balé para o Parque da Jaqueira. E assim, antigamente eu tinha um problema de visão, que eu usava um óculos forte. Fundo de garrafa, na verdade. E para dançar, eu tirava, mas usava uma lente. Eu tinha lente de contato, que na época, depois que eu fiz a minha cirurgia de catarata, eu fiquei fazendo isso. E dava para, da onde o palco estava, para um determinado local, eu tinha uma noção legal da distância. E no meio, assim, lá na frente, tinha uma árvore. Aí, beleza, tal. Só que eu nunca imaginava na minha vida. Quando eu entro num guerreiro, não, porque guerreiro que eu falo porque era a primeira dança da abertura do espetáculo. Mas quando eu entro na cavalhada, que eu fico de frente mesmo a essa árvore, quando eu vejo meu pai. Rapaz, eu não sabia se eu continuava a coreografia, eu não sabia o que eu fazia. Quer dizer, eu tinha que continuar fazendo alguma coisa, mas a lágrima descia.
descia de um jeito, parecia que eu tinha levado uma surra. E a turma, o que é que está acontecendo? Eu disse, não, nada não, nada não. O que é que está acontecendo? Calma, não sei o que. Eu disse, beleza. Aí fiz a coreografia todinha da cavalhada, tudinho. E em seguida era o chachado. Aí eu me disse, você está bem? Eu disse, não, tranquilo, é porque... Aí contei a história, né? É porque meu pai está bem ali. E eu nunca imaginava na minha vida que um dia ele podia vir ver eu dançar. Meu pai era tão fanático por Luiz Gonzaga, fanático muito, que quando eu entrei no chachado, meu pai veio para a beira do palco. Quer dizer, para mim foi a melhor coisa da minha vida aquilo ali. Quer dizer, ele achava que o que eu fazia era uma coisa errada, que o povo ia falar, que isso e aquilo. Mas quando ele viu o que realmente era, ele me apoiou de um jeito que, quando eu cheguei em casa depois desse espetáculo, parecia que era meu aniversário. Meu pai me abraçava, meu pai fez festa, meu filho pediu 1000 desculpas, né, pelo fato de ele achar um tipo de dança diferente, que assim, na cabeça para quem dança não existe isso, né? Acho que seja o popular ou o contemporâneo, acho que você é o que você é, independente do que você é um artista, né? Mas para ele não, né? Uma pessoa que saiu do sertão, né, veio para a capital, teve um único filho, né, de 5 mulheres, um único filho, e se ele, eu botei meu filho para estudar e ele ser bailarino, né? Era complicado. Então ele fez maior festa, chamou os amigos dele, depois ele ficou pedindo ingresso para levar os amigos dele para os espetáculos, né? E assim foi, a minha vida foi essa, e veio, né, a escola do balé, onde foi outra coisa também que eu nunca imaginava na minha vida, dar aula. Mas tudo que eu aprendi, eu tinha que passar para alguém. Tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, né, todas as pesquisas que a gente fazia na época, o balé, eu tinha que passar para alguém. Então era outro desafio, né? Mas foi um desafio muito bom, né? Comecei a dar aula aqui, né? Me lembro, a minha primeira aula dada aqui foi uma aula de frevo para uma turma de alemão. Eram 15 adolescentes da Alemanha, porque eu fazia um projeto, eu trabalhava num projeto que, assim, o balé me trouxe muita coisa, né? O balé me trouxe a felicidade e abriu muitas portas, porque o balé faz isso. O balé abre muitas portas. Mesmo que você seja uma pessoa que não tenha concluído uma educação física, mesmo um ensino, né, médio, seja lá o que for, mas o balé já é um aprendizado, onde eu não sei hoje, mas na minha época, onde a gente chegava, eu sou bailarino do balé popular. Cara, tu vai fazer isso, isso e isso. Então além do balé, tinha minhas aulas, né, e eu trabalhava num projeto, né, que era beneficiado pelo governo da Alemanha, que era ali em Campo Grande, que era numa creche e tal, com criança e tal, e eu trabalhava com isso. Então, a pessoa encarregada, ela disse, tá chegando um pessoal aí, um grupo de jovens tá vindo para cá, e eu queria que tu desse umas aulas de frevo. Eu disse, você estando presente para fazer o idioma comigo, porque não falava nada. A gente faz, né? Então foi a minha primeira aula, desafio foi esse curso, né? Que foi até aqui em cima, na sala aqui em cima, né? Foi bom, foi um desafio difícil, porque além de você dar aula, que uma coisa é você dar aula de frevo com pessoas da sua nacionalidade, e segundo é você dar aula para pessoa que você não imagina como é que vai chegar
né, para se falar. Mas eu segurei a onda e, graças a Deus, saíram dançando, mas um frevo, mas não totalmente, porque o tempo foi curto. Então, daí foi surgindo as aulas, foi surgindo os cursos. E o que é mais interessante, que assim, além do popular, eu gostava muito do salão, dança de salão. E na época, no Recife, não tinha um curso, né? E se tinha, era uma coisa bem mais fechada. Não é hoje que está bem aberto, mas era muito pouco. Então, eu tinha já uma noção de alguns ritmos, né? E, não, eu vou fazer isso no balé. Vou jogar isso no balé, né? Aí o que falei com o André, o que é que você acha? André, em nenhum momento disse não, porque assim a gente ia atingir, aliás, o público da terceira idade, né? No caso, tinha mães de pessoas que vinham para cá, esperava o filho, né? Porque estava fazendo aula aqui com as outras professoras, e por que não fazer um curso para essas mães, esses pais que estão esperando, né? Para eles soltar, né? Desculpa a palavra, franga mesmo, porque eles já tinham vindo de trabalho, já estavam cansados, e é um saco você vir acompanhar uma pessoa e você não está parado esperando, né? E às vezes até com vontade de entrar para fazer a aula, né? Mas não pode, né? Tinha que ser um ritmo mais tranquilo. Mas assim, quando eu falo dança de salão, eu tinha a dança de salão, mas no meio disso eu botava popular, mas era uma coisa mais tranquila, né? Aí foi quando eu entrei na parte de dança, descobri que também tinha esse lado meu de professor, né? E conciliava com o balé, com o espetáculo e as aulas, né? Minha primeira viagem do balé, caramba, foi uma coisa magnífica, porque eu só tinha viajado uma vez na época, mas foi para fazer uma cirurgia de catarata que na época não fazia aqui. E eu tinha que ir para o Rio para fazer fora, e eu fui com meu pai. Mas assim, trabalhando, mostrando a minha cultura, nunca imaginava. E de repente houve a oportunidade de fazer uma temporada com... Já era no Nordeste já. Em São Paulo. Minha primeira viagem com balé foi em São Paulo. Caramba, para mim foi maravilhoso. Não pelo fato de que... né, porque eu tenho muita gente que assim, pensa que não, eu vou entrar em algum... Não só no balé, mas vou entrar em qualquer outra coisa porque lá eu sei que eu posso ter essa chance de viajar e tal. Mas nunca passava pela minha cabeça de querer. Não, o que eu queria era mostrar, na verdade. Eu sabia que eu tinha um talento, né? E assim, a viagem foi consequência do trabalho. Você lembra que ano foi isso? Eu acho que foi meado de 98, por aí, nessa base. Eu tenho um relatório ali disso aí tudinho, eu vou passar. Mas isso foi. Agora imagine a sua primeira viagem internacional. Quando o André, a gente estava no Centro de Convenções com um espetáculo, quando o André convocou o pessoal, quer dizer, já tinha aquela coisa assim, ó, o balé vai viajar, né? Ficava aquelas coisas pelo camarim, né? Aí ficava aquela dúvida, será que eu vou? Quem é que vai? Só que eu sabia qual era o meu lugar. Eu não era tão antigo como tinha gente mais antiga do que eu. Eu disse, não, eu vou ficar na minha, eu vou fazer o meu. Né? Se for de ser, vai ser. Né? Mas eu ficava sempre quieto. Né? Não, o balé vai fazer uma turnê pela Argentina, tal, fazer não sei quantos dias. Aí, quando acabou o espetáculo,
André era assim, André, ele reúne as pessoas, mas o que ele quer falar, ele chamava, o que eu gostava dele era isso, e ainda gosto. Ele chamava você sozinho e, né, não sei se ele é assim hoje, mas com a gente ele era assim. Então, a gente dançava no Teatro do Brum e tinha o Bibiribe. E assim, quando ele não estava lá na cabine, lá em cima, né, ele estava no Teatro do Bibiribe idealizando as ideias dele, as coisas dele, ele passava o espetáculo todinho lá. E quando ele acabou o espetáculo, ele saiu chamando. Chamou, disse que ninguém fosse embora quando acabasse o espetáculo, que ele tinha uma reunião particular com cada um. E ele chamando, né, o pessoal saindo, rindo, não sei o que. Eu disse, o que é que está acontecendo? Aí, um momento depois, ele foi e mandou me chamar. Quando ele me chamou, que disse que eu ia viajar, caramba, isso para mim foi tudo. A gente estava indo para a Argentina. Então, aliás, ia para São Paulo, já era outro, assim, que o balé vivia em São Paulo na época, né, bem dizer. Então, desse a gente ia para São Paulo e de São Paulo ia para a Argentina. Aí quando eu soube que eu ia para a Argentina, caramba, isso para mim foi um sonho que estava começando a ser realizado, né? Então assim, faltou perna para eu chegar em casa, porque assim, eu saí do centro de convenções, né, correndo, né, por ali e tal, porque assim, eu morava perto, né? Eu só ia atravessar, eu estava já no centro de convenções. Caramba, quando eu cheguei em casa, mas o que foi que houve? Vou viajar. Só que aí eu tinha esquecido de um pequeno detalhe. Nesse mês que a gente ia viajar, era o casamento da minha irmã. Eu até adiantei um pouco, porque assim, tem muita história, mas até adiantei mais um pouquinho, porque fazia um tempo que meu pai já tinha falecido. Meu pai faleceu em 89. Então, e eu tinha esquecido que era o casamento da minha irmã, era 30 de maio. Era justamente a data que eu ia estar fora. E eu era um filho único. Minha irmã tinha pedido para eu entrar com ela na igreja, né? Aí eu disse, caramba, o que é que eu faço agora? Minha primeira viagem internacional, casamento da minha irmã, eu tenho que ver como é que eu faço. Aí começou as atividades de ensaio que a gente tinha para viagem, aquelas coisas todas. E eu disse, não, eu gosto muito da minha irmã. Pode até ser que eu não tenha essa oportunidade de outra viagem, mas eu sabia que podia ter. Mas na minha cabeça podia ser a primeira e única. Aí eu conversei com ela. Aí dei a ideia para ela chamar o meu tio, irmão do meu pai. Aí ela, olha, eu sei que você quer tal. Ela me liberou. Aí eu fui, viajei. E foi assim, você pisar num solo que não é seu é fantástico, né? Então, só que antes em São Paulo aconteceu um fato que assim, era coisa que assim, era para eu não ir. Mas na verdade aconteceu. E como eu usava lente de contato, antigamente as sombrinhas de frevo, elas não tinham um pitoquinho branco, que era como hoje tem. Ela era o aramezinho mesmo, aquela pontinha. Então esse espetáculo de São Paulo foi num Vale Anhangabaú, né, no ar livre e tal. E na hora do frevo tinha alguns bailarinos que assim respeitava o limite de espaço, mas tinha aqueles que eram exagerados, né? Mas
Isso era normal. Então, um desses, a sobrinha de frevo, quando rodou, a ponta foi direcionada ao meu olho. Né? E assim, eu tive que sair às pressas, porque uma rasgou a minha lente de contato, mas só que um pedaço entrou e a outra ficou enganchada. Dali mesmo tinha uma equipe médica lá da organização da festa. Me levou para um hospital. Ivan, né, nosso amigo Ivan, que na época era o coordenador do balé, também cansado, porque tudo era com Ivan. Né? Ivan era a segunda pessoa de André. Ele ainda tinha que organizar, porque no outro dia de madrugada, às 4h30 da manhã, a gente embarcava para a Argentina. E André disse, não, vá com ele para o hospital e veja lá. Só que eu disse, não, vamos tirar essa roupa. Não tinha condições nem de tirar a roupa, de tanta dor que eu estava no olho. Eu já tinha um problema meu de catarata, de tudinho, mas aí já tinha sido operado há muito tempo. Então eu fui para o hospital. E lá teve que fazer uma pequena cirurgia, né, para tirar a lente. E Ivan dizia para mim, como é que vai ser agora? Amanhã tem que embarcar, não sei o que. Eu disse, Ivan, olha, nem com esse olho tampado eu vou para a Argentina. Porque ia um pedaço, o balé foi todo inteiro, mas não ia todo o elenco para essa viagem, ia só um pedaço. E eu estava escalado eu já estava dentro do elenco, né, principal. E você vai. Eu disse, tá. Aí Ivan conversou com o médico, olha, é recomendado que ele não vá. Aí eu disse, olha, doutor, mesmo que o senhor diga que eu não vá, eu vou. Né? E então vamos fazer o seguinte, eu vou passar uma medicação. Eu tenho que passar uma medicação para você. Mas eu sei que para você começar a tomar a partir de amanhã e colocar no olho. Eu sei que você não vai encontrar lá. Aí o médico foi e mandou pegar, trouxe uma sacolinha com todos os remédios que eu ia ter que usar para ser mais rápido. E só me deixou um pouco, como eu tinha feito uma pequena cirurgia, me deixou um pouco assim. Aí que veio o problema. Se fosse só a cirurgia ali, todo mundo sabia que ia ter a inauguração dessa festa. Não sei se era a inauguração de alguma coisa no Vai Gambaú, que era o auge em São Paulo. E quando descobriram que tinha um componente do grupo de dança de Recife e tal, que estava na área do hospital lá, era o que apareceu de estudante de oftalmologista. Não foi brincadeira. E você fantasiado lá, de roupa de frevo, esqueceram até de tirar a fita da cabeça, sei lá, na maca lá. Nem botar nada assim. Pronto. Parecia que você estava na ladeira de Olinda. Depois de dançar tanto o frevo, desmaiou lá. Pronto, era como eu estava. E eu só via estudante puxando meu olho, não sei o quê. Você já fez isso, não foi? Não sei o que tal. E eu, Ivan, vamos embora, Ivan. Eu não aguento, estou com fome, estou cansado. Isso já era, acho que quase 2 horas da manhã. E a gente tinha que estar no aeroporto às 4h30 da tarde. Aí Ivan foi atrás. E Ivan também estava fantasiado, porque coitado não tinha nem tirado a roupa dele de frevo. E a gente foi, né? Foi liberado, né? O cara levou o carro. No caminho para uma blitz. Era o dia, né? Para uma blitz, para a gente no táxi. Aí desce a gente fantasiado. Aí o cara vem fazer pergunta, não, que a gente é de Recife, estavam fazendo na festa aí do Vale do Angambaú e tal. Pronto, tá certo, liberado. Isso aqui eu cheguei no hotel, aí o André já tinha colocado uma pessoa para me substituir. Aí eu fui no quarto dele e disse, não precisa me substituir não, o médico disse que eu podia ir. Tava com o olho esparadrapo daqui a aqui,
O médico só disse que eu tirasse só quando chegasse lá, né? E fui. Fui com minha sacolinha de remédio, né? Fiz, né? Nesse dia também a gente estava já dentro do avião e quando a gente estava chegando lá, anunciaram a temperatura, né? Que estava abaixo, 2 graus, né? Eu sei que era frio demais. Só que a gente tinha mandado algumas bagagens de volta para Recife. E Ângela tinha mandado, até essa semana eu falei com ela, Ângela tinha mandado todas as roupas dela de frio de volta. Eu sei que eu estava do lado dela, eu com um olho só. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e fiz: estamos lascados. Desculpe a palavra, mas a verdade foi essa, né? Mas sim foi, porque isso é o Balé Popular do Recife. O meu amigo Justino eu sempre, porque Justino, Benezuari e eu eram os 3, eram os companheiros de quarto, de tudo. Então a gente desceu para tomar café da manhã também, isso foi um fato muito bom e engraçado no balé. E quando a gente desceu, que a gente tinha ensaio, a gente desceu, já estava atrasado, e disse: não, vou tomar só um suco. Aí eu disse: tá, vamos descer, a gente desce e vai para o teatro. Aí quando a gente desceu, a Justina sentou lá, não sei o que, o garçom, que a gente não sabia falar, não sabia, a gente não tinha, assim, sabia se comunicar, aquela coisa toda. Muito pouco. E o cara, Uco e Justino: Mauro, o que é Uco? Eu disse: Justino, você está perguntando pela pessoa errada, porque eu também não sei, não. Aí vem coisa, meu senhor. A gente até desse um nome lá, eu conheço outra coisa, né? Mas depois de muito tempo que ele veio dizer que era suco. Uco era suco. Eu falei: tá bom, me dê um Uco desse e pronto, vamos embora, Justino. Então, assim, são coisas que deixa você, sabe, motivado de ter passado, de ter vivido esse momento, né? Então, e aí veio todo esse projeto, essas coisas, veio os 10 anos do balé, né? Veio os outros espetáculos corporados, que assim, às vezes acontecia de a gente fazer uma palhinha, né? De algumas coisas, como no baile, às vezes eu fiz a burra do baile, a burrinha, a Zabilinha eu fiz. Então, assim, são coisas que fazia parte, né? Você estava ali prestes a fazer o que seu mestre mandar, né? Então, assim, eu era uma pessoa, acho que uma peça muito importante dentro do balé, pelo fato de me entregar, né? Aí veio o Canadá, né? Que foi outra coisa maravilhosa, né? Na minha vida, né? Turnê pelo Canadá, onde eu me perdi, mas depois me achei, né? Porque lá a gente ficou, o hotel era perto do shopping, mas só que o shopping, tudo lá era para baixo da terra. E eu só achava, quando eu descia as escadas, eu não achava subida, né? Não achava subida. E eu queria voltar, tá? Assim, que foi um dia assim de folga, né? Que a gente fez o espetáculo, mas tinha uns dias de folga. E eu disse: não, porra, eu vou sair sozinho. Vou submeter a sair sozinho desse hotel. Então foi nesse dia. E eu só achava descida e nada de subida. Eu disse: meu Deus, como é que eu faço? Não adianta eu ir procurar alguém, dizer que era do Balé Popular do Recife, que estava ali, que estava perdido. E aí? Vocês vão dizer que eu sou doido, né? Mas aí eu disse: não é possível. Aí entrei numa Mac do Canadá, McDonald's, e tinha brasileiro lá. Aí eu disse: graças a Deus. Então aí foi quando o pessoal sabia falar tal, eu expliquei e tal. Tinha ido assistir o espetáculo do balé, que era um congresso. A gente fez um congresso e aí tinha espetáculos normais. E foi a minha salvação. Só que quando eu saí em um local totalmente diferente da quadra do hotel que eu estava. Totalmente longe. E quando eu me baseava pela uma catedral que tinha numa praça de patins, aquela coisa toda, que era perto do hotel. Eu disse: não, tá, eu vou por ali. Resumindo, cheguei no hotel, graças a Deus, aliviado, porque eu estava doido, né? Sozinho, sabia, o povo, sabe? Tinha saído.
Mas assim, cada viagem, cada coisa era uma história, era muito bom. O balé me propôs ter isso, é uma parte da minha vida que, sabe, além de que, assim, os espetáculos do Centro de Convenções, que tinha vez que a gente fazia 2, 3 espetáculos no dia, porque era muito turista, alta estação, né? A gente não dava nem tempo de respirar, tirava a roupa do frevo e já botava do guerreiro, né? Então, assim, era maravilhoso. Eu não tenho o que dizer, e tinha nada assim a respeito, assim, era assim, tinha os seus altos e baixos, porque tinha vezes que o espetáculo não tinha ninguém. Aí eu tinha uma mania muito grande no balé. Quer dizer, só eu não, acho que tinha muita gente que tinha. Aí, assim, não é que no caso assim, porque assim, quando você dança, seja para 1, para 2, para 100, para 1000, para 3, 4, 5 mil, é a mesma coisa, eu pelo menos isso. Mas eu tinha uma mania muito grande, até André às vezes puxava a minha orelha de ir assim, a cortina fechada, e assim, um pouquinho assim, para ver. Mas não era mania, era para ver o público antes da... Porque assim, quando eu entrava no Guerreiro, não era mais o Mauro que estava ali. E sim um personagem daquele folguedo, né, vivo. Né? Então era isso. E assim, uma pessoa que me deu o maior apoio também, que também foi uma pessoa que... Ana foi uma pessoa maravilhosa na minha passagem pelo balé, que Deus a tenha, mas assim, foi uma pessoa que era Mauricinho para lá, Mauricinho para cá, não sei o que, aquela coisa toda, né? Festa, meu aniversário de 18 anos, se você ver a foto, menino, era o balé popular todinho dentro da minha casa. Foi um dos anos que eu tenho muito sobrinho, e assim, foi um ano que só nesse ano teve 15 anos. E até o pessoal, quando é que tem 15 anos na tua casa? Eu disse, não, agora é meus 18. E assim, eles viviam dentro da minha casa. Então assim, é uma família que assim, que eu não pretendo jamais, né, deixar de estar junto, porque isso aqui para mim é uma vida, né? E assim, depois que o acidente, né, o mais principal desse meu problema do meu olho, não é que foi um acidente, como eu tinha óculos e lente, tinha surgido a ideia tinha surgido a lente cristal, que é essa catarata que o pessoal bota no olho e tal, aquela coisa toda. Então, você jovem, você querendo, né, deixar de usar um óculos, ter lente e tal, então eu fui fazer essa cirurgia. E eu estava no auge no balé, eu estava, né, e tinha que dar um tempo, né, de recuperação, aquela coisa, mas era um tempo pequeno, era um tempo de 1 mês, mais ou menos, né. A cirurgia era uma coisa... Mas aí eu não contava com o problema que houve, né, e o balé estava prestes a ir a Cuba. E eu já estava no elenco para ir a Cuba e tal, né? E nesse caso já tinha novas pessoas, já tinha entrado outras pessoas já, né? E outras pessoas tinham saído, mas a maioria do elenco que estava na minha época ainda estava. Não, vou fazer essa cirurgia antes da viagem de Cuba. Então, fiz a cirurgia, aquela coisa toda, só que eu não contava que com 16 dias de operado fosse dar o descolamento de retina, né? Aí caramba, pronto, aí acabou comigo, né? Acabou porque assim, eu tinha meu lugar lá para viajar, mas aí a André disse, não, a gente vai, mas quando voltar você volta para o seu lugar. Eu disse, não. Enquanto isso, tranquilo. Só que aí já foi o começo da despedida. Em 2007, final de 2006 para 2007. Eu não sabia que já era despedida, não, porque assim, não era uma despedida, acho que era um tempo. Mas
Acho que foi 96 para 97. Foi para mais ou menos isso. Então, então veio esse pequeno problema comigo. Quando eu deslocou a retina, o meu médico disse que eu ficasse parado sem fazer esforço nenhum. Caramba, uma pessoa como eu, que era ativa, minhas aulas, eu dependia disso. Por mais que eu tinha compromisso com família, porque meu pai era funcionário, mas assim, desde que eu entrei no balé, eu comecei a ter minhas coisas, né? Ajudava em casa, tinha isso tudo, né? Mas assim, mesmo sabendo que era um cachê pouco, mas era um cachê um pouco que em alta temporada se tornasse muito. Eu contava com isso, né? Então foi complicado. Então eu tive que dar um tempo. Só que esse tempo veio de várias cirurgias. Porque como tinha descolado a retina, nem para sair de casa para ir ver o espetáculo eu não podia, porque era esforço. Então para mim foi terrível, foi terrível. E isso foi a essência da dança, foi começando acho que sair de mim. Entendeu? Não sei se era o gosto, não sei de não querer mais dançar. Como eu fiquei com uma sequela, vergonha, né? Então isso foi me afastando, né, totalmente e tal. Eu fui procurando outro rumo. Só que aí, quando eu estava no balé ainda, fazia outras coisas por fora, eu tinha produção de eventos que eu trabalhava. Comecei a entrar com o pessoal da turma do Pinguim, né, na época do Recifolia. O primeiro grupo de dança a puxar um bloco foi o grupo Acertando Passo, que foi feito daqui do Balé Popular, né, onde um ano o Balé Popular a gente botou mais de 100 bailarinos na Avenida Boa Viagem dançando frevo, né? Nisso com sombrinha, foi uma festa maravilhosa isso. E assim, eu já tinha esse contato com o pessoal, então eu comecei a me dedicar a isso. E chegou a hora, né, acho que tudo tem seu momento, tudo tem seu, né, sua hora de chegar, sua hora de saída. Mas assim, a minha saída do balé não foi na hora certa. Romance da Nau Catarineta, Prosopopeia, Olinda Olinda, Feira do Frevo, né, e outros espetáculos de colégio, que o balé fazia, essas coisas, tudo eu estava dentro. Porque era aquilo que eu queria para mim. Ao total, quanto tempo, não? 22 anos. 22 anos de dedicação, de tudo. Eu vi Deca, Peu, Ninha, tudo criança. Flavinho, tudo criança. Eu já dançava no balé. Hoje eu vejo, já tem filho. Quer dizer, a gente se vê, eu fico velho, mas não é pela idade não, é pelo tempo. Que a gente vai vendo que realmente, né? Então, eu tenho que mais agradecer ao balé por tudo, por ter entrado na minha vida, de ter me feito uma pessoa como eu sou hoje. Né? De chegar nos lugares que a gente foi, nas viagens no Brasil, nas coisas, né? Casa lotada, porque era casa lotada, né? Enquanto aqui no Recife a gente tinha casa lotada, mas era ou se fosse um congresso, ou se fosse alguém que, ó, fulano, vamos assistir o Balé Popular do Recife, tu que é daqui de fora. Mas assim, o incentivo do próprio recifense era muito pouco. Era muito pouco para a cultura. A gente tinha casa lotada, mas era os guias de turismo que trazia. Você via aquele centro de convenções lotado. A gente chegava em São Paulo, como um determinado tempo
eu saí, quando a gente chegou, eu não imaginei que aquele público todo era pra gente. Né? Num teatro lá no Sesc em São Paulo. Quando a gente passou, porque a gente tinha que passar no ônibus pela frente do teatro para ir por trás para entrar. Caramba, a fila dava volta. E a gente dizia, isso é pra gente. E era pra gente. Viagens internacionais. Eu viajei, as viagens internacionais que eu fui, na minha época a gente fez Canadá, Argentina acho que umas 3 vezes, né? Eu acho que na minha época só eu fiz Argentina e Canadá. Cuba eu ia fazer, mas só que aí teve esse problema, né? O balé já tinha vindo daquela turnê na época da França, que eu fiquei. Fora as outras nacionais, né? Que aí a gente fez muitas. Mas era uma coisa só, não era porque a gente estava lá fora, né? E o espetáculo era a mesma coisa, a energia era a mesma coisa. Passou pela parte técnica, depois quando o grupo foi para a temporada em França, você participou daquele elenco de apoio que ficou aqui, Nordeste, Olinda, mais algum que você não citou antes na tua fala? Teve o baile, no caso, não como um componente de coisa, mas substituição, na verdade, né? E nos outros que tinha brincadeira, eu trabalhava mais na parte de produção mesmo, tá ali junto, tal, aquela coisa, porque era mais parte para criança, tinha a parte de texto que era mais o pessoal, mas estava sempre junto, mas não fui, né? Mas o Prosopopeia, né? O Olinda, a Feira do Frevo, né? Nau Catarineta, a primeira montagem Nau Catarineta no Guararapes, né? Que foi aniversário, foi os 15 anos do balé, né? A primeira montagem eu estava lá presente, que era com elenco, né? Já na segunda não, que já foi com Brasílica, né? Que eu já estava saindo já, né? Não, ainda estava no Nordeste, estava no Nordeste ainda, né? Mas assim, a minha trajetória do balé é essa. Eu não tenho o que dizer não, ao contrário, eu tenho aqui mais que agradecer, né? Agradecer demais. Eu acho que meu propósito de vida, né? De passar pelo momento, pelo menos um momento bom da minha vida, eu acho que eu passei, que foi dentro do Balé Popular do Recife. E agradeço a André, a Ângela. André, que é uma pessoa, sabe, que é um pai, na verdade, para todos os bailarinos, né? Mesmo que você queira, né, ficar afastado, mas você não consegue não, porque essa energia traz, e sabe? E esses 40 anos agora, né? Eu tô doido para pisar no palco, né? Porque já faz muito tempo que eu não danço, embora tá um pouco fora do peso, mas ainda arrasta um pouquinho, né? Tô super ansioso, né? De viver isso de novo, porque não sei como vai ser meu emocional, né? Porque eu passei muita coisa boa dentro do Balé Popular do Recife. Então, acho que é isso. Agradeço demais a Carmen, a Carla e ao nosso amigo aí por esse momento, sabe, de eu poder estar aqui contando essa história. A nossa amiga Cristiane também, né? No caso, eu falo assim que quando eu digo que quando eu entrei aqui o pessoal era o pessoal novo, hoje o pessoal tá todo mundo, né, já maduro aí, mas são pessoas que começaram, quando começou eu já estava no balé há muito tempo, e pessoas amigas que entraram depois e continuam sendo amigas ainda hoje. Então eu tenho que mais que agradecer, obrigado, e qualquer coisa estamos aí. Balé Popular do Recife sempre aqui.